As chamas lambiam as paredes do meu quarto enquanto eu ouvia a fechadura girar do lado de fora. 62 anos de vida, e jamais imaginei que morreria queimada viva, trancada pelo próprio filho. Mas essa é apenas uma parte da minha história. Uma história que precisa ser contada, porque a maldade que habita o coração humano às vezes veste o rosto daqueles que mais amamos. Meu nome é Maria do Carmo, tenho 62 anos e moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante décadas, construí uma vida próspera ao lado do meu falecido marido, Antônio. Juntos, erguemos um pequeno império, 3 casas de aluguel, uma padaria no centro da cidade e uma conta poupança que chegou a R$ 890 mil. Tudo isso conquistado com muito suor, madrugadas trabalhando na padaria e economizando cada centavo. Quando Antônio morreu há 5 anos, vítima de um infarto fulminante, meu mundo desabou. Lucas, meu único filho, apareceu como um anjo salvador. Aos 31 anos na época, ele me abraçou no velório e sussurrou: "Mamãe, agora só temos um ao outro. Vou cuidar de você para sempre." Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma despedaçada. Lucas sempre foi um jovem ambicioso, formado em administração, mas que nunca conseguiu se estabelecer profissionalmente. Vivia pulando de emprego em emprego, sempre com grandes planos que nunca se concretizavam. Quando se casou com Mariana, uma mulher aparentemente doce de 33 anos, pensei que finalmente ele havia encontrado a estabilidade que tanto buscava. O casamento aconteceu 2 anos após a morte do pai, uma cerimônia simples, mas emocionante. Eu mesmo custeei tudo. R$ 35 mil para que meu filho tivesse o casamento dos sonhos. Mariana chorou de emoção ao me agradecer, chamando-me de mãe do coração e prometendo que nossa família seria mais unida do que nunca. Foi nessa época que Lucas sugeriu que eles viessem morar comigo. "Mamãe, a casa é muito grande para você sozinha, e assim podemos economizar para comprar nossa própria casa", argumentou ele com aquele sorriso que sempre derretia meu coração. Sem hesitar, abri as portas da minha casa, a mesma casa onde ele havia crescido, cheia de memórias e amor. No início, tudo parecia perfeito. Mariana cozinhava comigo, assistíamos novelas juntas, e Lucas me ajudava com as questões financeiras dos aluguéis. Ele insistiu em que eu o colocasse como procurador dos meus bens, para facilitar as coisas, mamãe. Confiando cegamente no meu próprio sangue, assinei todos os papéis que ele trouxe. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram sutilmente. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Olhares cúmplices entre eles que não conseguia decifrar. Mariana começou a fazer comentários aparentemente inocentes sobre minha idade. "Dona Maria, a senhora não acha que está na hora de descansar? Aproveitar a vida?" Mas foi durante os preparativos para meu aniversário de 62 anos que a máscara começou a cair definitivamente. Era uma quarta-feira ensolarada de março, e eu estava empolgada porque Lucas havia prometido uma festa surpresa. "Vai ser inesquecível, mamãe", ele disse, e suas palavras se revelariam proféticas de uma forma que eu jamais imaginaria. Naquela tarde fatídica, enquanto eu descansava em meu quarto após o almoço, escutei passos apressados no corredor. O cheiro de fumaça começou a invadir o ambiente, fraco no início, mas crescendo rapidamente. Quando me levantei para investigar, a porta do meu quarto não abria. Empurrei com força, mas ela estava travada do lado de fora. Foi então que ouvi a voz do meu filho do outro lado. "Desculpe, mamãe, mas não temos escolha." E a resposta gelada de Mariana: "Ótimo trabalho, amor. Agora vamos." O desespero tomou conta de mim quando percebi que o incêndio não era um acidente. Meu próprio filho havia trancado a porta do meu quarto enquanto a casa pegava fogo. Pela fresta da porta, consegui ver o sorriso siniestro de Mariana antes de ambos desaparecerem corredor afora. As chamas se aproximavam rapidamente, e eu tremia não apenas de pavor, mas de choque pela descoberta da traição mais cruel que uma mãe pode experimentar. Foi então que me lembrei do meu celular sobre a mesinha de cabeceira. Com as mãos tremendo, disquei o número que Mariana mais temia ouvir tocar. "Aguente firme, estou a caminho", foi a resposta que escutei do outro lado da linha. Se você está se perguntando quem era essa pessoa misteriosa e como consegui escapar dessa situação desesperadora, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal para não perder a continuação desta história incrível e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade.
Sua participação é fundamental para que eu continue compartilhando histórias reais que precisam ser contadas. Enquanto as chamas se intensificavam e a fumaça tornava o ar irrespirável, minha mente voltou 3 semanas atrás, quando uma descoberta casual havia mudado tudo. Era uma manhã de sábado, e eu havia decidido organizar os papéis do escritório em casa. Lucas e Mariana tinham saído para resolver questões do banco, como eles sempre diziam. Mexendo na gaveta da escrivaninha, encontrei uma pasta que não reconhecia. Dentro dela, documentos que fizeram meu sangue gelar. Contratos de venda das minhas 3 casas de aluguel, todos já assinados com minha procuração, datados para 2 semanas no futuro. O valor total? R$ 1.250.000. Mas não era isso que mais me chocava. Era ver que eu estava listada como vendedora por necessidade de tratamento médico urgente. Continuei fuçando e encontrei algo ainda mais perturbador. Um laudo médico falso, atestando que eu sofria de Alzheimer em estágio avançado. O documento estava impecavelmente forjado, com carimbo e assinatura de um médico que eu nunca havia visitado. Ao lado, um documento de interdição judicial já preenchido, esperando apenas para ser protocolado. Naquele momento, entendi todo o plano diabólico. Lucas e Mariana pretendiam me declarar incapaz mentalmente, vender todos os meus bens e, presumivelmente, me internar em algum asilo barato enquanto ficavam com todo o dinheiro. O tratamento médico urgente era apenas uma desculpa para acelerar as vendas. Mas o que encontrei em seguida foi ainda mais chocante, impressos de uma conversa no WhatsApp entre eles. Lucas escrevera: "O plano está funcionando perfeitamente. A velha confia em mim completamente. Em algumas semanas teremos mais de 1 milhão na conta." E a resposta de Mariana: "Mal posso esperar para me livrar dela. Aquela casa em Miami está esperando por nós." Fotografei tudo com meu celular e, tremendo de raiva e decepção, guardei os documentos exatamente como os encontrei. Precisava de tempo para processar aquela traição monumental e decidir como agir. Durante as semanas seguintes, continuei interpretando o papel da mãe e sogra amorosa, enquanto secretamente me preparava para o confronto. Foi quando me lembrei de Roberto Mendoza, um advogado criminalista que havia sido cliente da nossa padaria por mais de 15 anos. Roberto sempre demonstrou grande carinho por nossa família, e eu sabia que podia confiar nele. Num dia em que Lucas e Mariana saíram, liguei para Roberto e marquei um encontro urgente em seu escritório. "Dona Maria", disse Roberto após analisar as fotos dos documentos, "isso é muito grave. Estamos falando de falsificação de documentos, tentativa de estelionato e abuso financeiro contra idoso. Seu filho pode pegar de 5 a 15 anos de prisão." Suas palavras eram duras, mas eu precisava ouvir a verdade. Roberto elaborou um plano cuidadoso. Primeiro, ele entraria com uma ação preventiva, bloqueando qualquer movimentação dos meus bens. Segundo, instalaria discrição absoluta para reunir mais evidências. "Precisamos pegá-los em flagrante", explicou. "Quanto mais evidências tivermos, mais forte será o caso." Nos dias seguintes, Roberto instalou discretamente microcâmeras em pontos estratégicos da casa e um gravador no telefone fixo. Também contratou um detetive particular para seguir Lucas e Mariana quando saíam juntos. As descobertas foram chocantes. Eles já haviam alugado um apartamento de luxo em Miami e transferido R$ 150.000 da conta da padaria para uma conta conjunta que abriram sem meu conhecimento. Roberto me deu um telefone especial, um aparelho com GPS integrado e linha direta para ele e para a polícia. "Se algo acontecer, aperte este botão vermelho. Eu estarei sempre disponível para você", garantiu ele, colocando o aparelho na minha mão com cuidado paternal. Durante a 3ª semana após nossa conversa, notei que Lucas estava especialmente ansioso. Ele fazia ligações sussurradas e Mariana havia começado a fazer malas, alegando que iriam visitar a família dela em Florianópolis. Mas eu havia visto os documentos. Sabia que a viagem real seria muito mais distante. Na véspera do que se tornaria o dia mais terrível da minha vida, Roberto me ligou com uma notícia alarmante. "Dona Maria, o detetive descobriu que eles compraram combustível em excesso ontem. Muito mais do que precisariam para qualquer viagem normal. Acho que devemos acelerar nossa ação." Mas era tarde demais. Eles haviam antecipado seus planos.
Foi nessa manhã que Lucas apareceu com um bolo e flores, dizendo que queria comemorar meu aniversário antecipadamente. Mamãe, você merece uma surpresa especial, disse ele, e o sorriso que eu antes considerava carinhoso agora me parecia sinistro. Agora, com as chamas se aproximando cada vez mais e a porta trancada, eu apertava o botão vermelho do telefone que Roberto havia me dado. Do outro lado da linha, sua voz firme me tranquilizava. Dona Maria, você está sendo muito corajosa. A polícia e os bombeiros estão a 5 minutos de distância. Mantenha-se agachada, longe da fumaça, e aguente firme. Enquanto esperava o socorro chegar, uma parte de mim ainda não conseguia acreditar que meu próprio filho fosse capaz de tamanha maldade. O menino que eu havia criado, alimentado, educado e amado incondicionalmente por 36 anos estava disposto a me matar por dinheiro. O barulho das sirenes cortando o ar de Porto Alegre nunca me soou tão doce. Enquanto me mantinha agachada no banheiro do meu quarto, com uma toalha molhada cobrindo o rosto para filtrar a fumaça, ouvi os passos pesados dos bombeiros invadindo minha casa. A porta que Lucas havia trancado foi derrubada com um golpe certeiro e 2 homens uniformizados me carregaram para fora da casa em chamas. A senhora está bem, Dona Maria? Perguntou o comandante dos bombeiros, um homem de uns 40 anos com olhos gentis. Eu tremia tanto que mal conseguia responder, mas consegui sussurrar. Meu filho, eles me trancaram. Foi proposital. O choque em seus olhos foi imediato. Este não era um incêndio comum. Roberto chegou no mesmo momento que a ambulância. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados e sua respiração ofegante denunciava que ele havia corrido. Graças a Deus você está bem, disse ele, segurando minhas mãos enquanto os paramédicos verificavam meus sinais vitais. Conseguiu gravar alguma coisa? Perguntei com a voz rouca pela fumaça. Seus olhos brilharam com uma mistura de tristeza e determinação. Conseguimos tudo, Dona Maria. As câmeras gravaram Lucas trancando sua porta e Mariana jogando combustível no corredor. Eles não sabem que estavam sendo filmados. Naquele momento, senti uma estranha mistura de alívio e dor profunda. A evidência estava lá, mas isso significava que a traição do meu filho era ainda mais real e cruel do que eu imaginara. O delegado responsável pelo caso, Dr. Fernando Santos, chegou 1 hora depois. Era um homem sério, de uns 50 anos, que tratou o caso com a gravidade que merecia. Dona Maria, isso é tentativa de homicídio qualificado. Estamos falando de uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão para cada um deles, explicou ele, folheando os documentos que Roberto havia preparado. Enquanto isso, Lucas e Mariana haviam simplesmente desaparecido. Vizinhos relataram ter visto o carro deles saindo em alta velocidade pouco depois que as chamas começaram. A polícia emitiu um alerta nacional para a localização do veículo, um Civic prata, placa IEK 2054. Foi então que descobrimos a extensão completa da traição. Durante a investigação na casa queimada, os peritos encontraram evidências de que o incêndio havia sido cuidadosamente planejado. Mariana havia despejado álcool combustível em pontos específicos da casa, criando um caminho direcionado que levaria o fogo diretamente ao meu quarto, enquanto deixava uma rota de fuga segura para eles. No notebook de Lucas, que milagrosamente sobreviveu ao incêndio por estar no escritório, a única parte da casa que não foi atingida, a polícia descobriu um histórico de pesquisas aterrorizante. Como causar morte por inalação de fumaça. Seguro de vida pago em caso de incêndio. Tempo necessário para asfixia em incêndio residencial. Mas a descoberta mais chocante foi encontrada na conta de e-mail de Mariana. Uma conversa com um agente imobiliário de Miami, negociando a compra de uma mansão de 2,3 milhões de reais. Na conversa, ela escrevia: "O dinheiro estará disponível na próxima semana. É uma herança de família que finalmente se resolveu." A frieza com que ela falava da minha morte me fez sentir náuseas. Roberto me mostrou ainda outro documento perturbador. Lucas havia contratado um seguro de vida para mim no valor de R$500 mil apenas 2 meses antes. Ele era o único beneficiário e a apólice cobria morte por incêndio. Eles planejaram isso há muito tempo, Dona Maria, disse Roberto com pesar. Não foi um impulso ou ganância repentina, foi um plano frio e calculado. Durante a investigação, emergiu um padrão de comportamento que eu havia ignorado.
Mariana havia sistematicamente me isolado dos meus amigos ao longo dos últimos meses, sempre com desculpas aparentemente carinhosas. Dona Maria está muito cansada para visitas hoje. Ela não está se sentindo muito bem. O médico recomendou repouso. Agora eu entendia. Eles queriam que ninguém notasse mudanças no meu comportamento ou desconfiasse se eu desaparecesse repentinamente. A análise dos registros bancários revelou que Lucas havia retirado pequenas quantias da conta da padaria ao longo de 1 ano, sempre valores que não chamariam atenção, mas que no total somavam 78 mil reais. Quando confrontado com isso posteriormente, ele alegaria que eram empréstimos para emergências familiares que eu havia autorizado verbalmente. 3 dias após o incêndio, enquanto eu me recuperava na casa da minha irmã Teresa, Roberto recebeu uma ligação que mudaria tudo. Dona Maria, eles foram encontrados, disse ele com a voz tensa. Estavam tentando embarcar num voo para Miami, no aeroporto de São Paulo. Foram presos em flagrante. A notícia deveria me trazer alívio, mas tudo o que senti foi um vazio profundo. Meu filho, o menino que eu havia ninado quando estava doente, que havia comemorado cada pequena conquista, que havia prometido cuidar de mim quando enviuvei, estava sendo levado algemado como um criminoso comum. Roberto me informou que durante a prisão, Mariana havia tentado jogar toda a culpa em Lucas, alegando que ele a havia coagido, mas as evidências eram claras. Ambos haviam participado ativamente do plano. As câmeras mostravam Mariana despejando combustível e sorrindo satisfeita enquanto o fazia. O que acontece agora? Perguntei a Roberto, ainda tentando processar a magnitude da traição. Agora, Dona Maria, eles vão responder na justiça pelo que fizeram. E você vai reconstruir sua vida, mais forte do que nunca, respondeu ele com a determinação que me daria forças para os desafios que estavam por vir. O reencontro com Lucas aconteceu de uma forma que eu jamais imaginei, através das grades de uma cela na delegacia de plantão de São Paulo. Quando o delegado Dr. Fernando Santos me ligou, informando que eles haviam sido capturados, meu primeiro instinto foi não ir vê-lo. Mas Roberto insistiu que era importante para o processo, e talvez para minha própria sanidade mental. A viagem até São Paulo foi uma das mais difíceis da minha vida. Durante as 3 horas de estrada, minha mente alternava entre memórias felizes da infância de Lucas e as imagens horríveis dele trancando minha porta enquanto a casa pegava fogo. Teresa, minha irmã, segurou minha mão durante todo o trajeto, sussurrando palavras de encorajamento. Na delegacia, Lucas estava irreconhecível. O homem que sempre se vestia impecavelmente agora usava um uniforme laranja de presidiário, tinha os olhos vermelhos e inchados e tremia visivelmente. Quando me viu, suas primeiras palavras foram: "Mamãe, eu posso explicar." A frieza em sua voz me surpreendeu mais que as próprias palavras. "Explicar o quê, Lucas?" respondi, mantendo minha voz firme apesar do coração partido. "Como você explica trancar sua própria mãe para morrer queimada?" Ele baixou os olhos e murmurou algo sobre dívidas, sobre pressão de Mariana, sobre não ter tido escolha, mas suas desculpas soavam vazias e ensaiadas. Mariana, ao contrário, estava furiosa. Durante o interrogatório que Roberto conseguiu que eu assistisse através de um vidro espelhado, ela gritava que tudo havia sido ideia de Lucas, que ela era apenas uma vítima manipulada. Ele me prometeu que seria rápido, que ela não sofreria, berrava ela para os delegados. A crueldade casual de suas palavras me fez perceber que eu nunca havia conhecido realmente quem ela era. O delegado Dr. Santos me mostrou a cronologia completa do plano criminoso. Tudo havia começado 8 meses antes, quando Lucas descobriu que eu havia acumulado mais dinheiro do que ele imaginava. Através das procurações que eu ingenuamente havia assinado, ele tinha acesso a todas as minhas contas e descobriu o valor real do patrimônio. R$ 1.890 mil entre imóveis, conta poupança e o valor da padaria. Foi a partir daí que eles começaram a arquitetar o plano, explicou o delegado. Primeiro tentaram a via legal, com a falsa interdição por incapacidade mental. Quando perceberam que isso levaria muito tempo e poderia ser contestado, partiram para o plano B, um acidente que não levantasse suspeitas. As investigações revelaram detalhes que me arrepiaram. Mariana havia pesquisado extensivamente sobre morte por inalação de fumaça, descobrindo que era uma das formas mais comuns de morte em incêndios domésticos.
Eles calcularam que, se eu morresse dessa forma, seria classificado como morte acidental, e Lucas herdaria tudo rapidamente, sem investigações prolongadas. Roberto me mostrou os registros telefônicos dos últimos meses. Lucas e Mariana faziam ligações constantes para agentes imobiliários em Miami, planejando nos mínimos detalhes a vida luxuosa que teriam com o meu dinheiro. Eles já haviam até escolhido o carro que comprariam, uma BMW conversível de 400 mil reais. Durante o interrogatório, surgiu um detalhe que me deixou ainda mais chocada. O plano original era ainda mais cruel. Eles pretendiam me drogar com soníferos antes de iniciar o incêndio, para garantir que eu não acordaria nem tentaria escapar. Foi apenas porque eu havia desenvolvido insônia nas últimas semanas, provavelmente devido ao estresse inconsciente de sentir que algo estava errado, que não conseguiram executar essa parte do plano. Por sorte, Dona Maria, disse o doutor Santos, a senhora estava acordada e alerta quando tudo aconteceu. Isso não apenas salvou sua vida, como nos permitiu ter evidências claras de que se tratava de tentativa de homicídio, não de um acidente. As evidências físicas encontradas na casa foram esmagadoras. Os peritos descobriram que Mariana havia usado luvas cirúrgicas para despejar o combustível, mas havia deixado pegadas claras no corredor molhado. Além disso, as câmeras de segurança que Roberto havia instalado capturaram não apenas o momento do crime, mas também conversas entre eles nos dias anteriores, planejando os detalhes. Em uma das gravações mais perturbadoras, Lucas dizia para Mariana: "Precisa parecer que ela tentou sair, mas não conseguiu. Deixa a porta do quarto entreaberta, mas trava a principal." E Mariana respondia: "E se ela gritar? Os vizinhos podem ouvir." A resposta fria de Lucas foi: "A essa hora da tarde, não tem ninguém em casa na vizinhança. E mesmo se ouvissem, pensariam que é desespero normal de um incêndio." O advogado de defesa de Lucas tentou argumentar que se tratava de um momento de loucura temporária, causado por pressões financeiras. Mas Roberto rapidamente desmontou essa tese, apresentando as evidências de planejamento premeditado. As pesquisas na internet, as compras de combustível, o isolamento social que eles haviam me imposto e, principalmente, o seguro de vida contratado meses antes. Durante a audiência de custódia, o juiz Dr. Ricardo Almeida foi claro em sua decisão. "Estamos diante de um dos crimes mais hediondos que já vi em 30 anos de carreira. A tentativa de homicídio contra a própria mãe, motivada puramente por ganância, demonstra periculosidade extrema. A prisão preventiva é não apenas necessária, mas imperativa." Lucas e Mariana foram encaminhados para presídios diferentes. Ele para a penitenciária de Tremembé, ela para a penitenciária feminina de Santana. A fiança foi negada devido à gravidade do crime e ao risco de fuga, já que eles haviam demonstrado clara intenção de deixar o país. Quando saí da delegacia naquele dia, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza profunda. A justiça estava sendo feita, mas o preço emocional era devastador. Eu havia perdido não apenas um filho, mas também a confiança na capacidade humana de amor incondicional. Roberto me acompanhou até o carro e disse algo que ficaria marcado em minha memória: "Dona Maria, a senhora sobreviveu por uma razão. Agora é hora de descobrir qual é essa razão." 2 semanas após a prisão de Lucas e Mariana, Roberto me chamou em seu escritório com uma expressão grave que eu já começava a conhecer bem. "Dona Maria, precisamos conversar sobre seus bens. A situação é mais complicada do que imaginávamos inicialmente." Suas palavras me fizeram o estômago revirar, pois eu já suspeitava que as más notícias não haviam terminado. Sentada em sua poltrona de couro, Roberto abriu uma pasta repleta de documentos e começou a explicar a extensão do estrago financeiro que Lucas havia causado. Usando as procurações que a senhora assinou, ele vendeu 2 das 3 casas de aluguel. O dinheiro, R$ 780 mil, foi transferido para contas fantasmas e depois enviado para um banco nas Ilhas Cayman. A revelação foi como um soco no estômago. 2 das casas que Antônio e eu havíamos comprado com tanto sacrifício, trabalhando 16 horas por dia na padaria durante anos, simplesmente não existiam mais no meu patrimônio. "E não há forma de recuperar esse dinheiro?" perguntei, já sabendo que a resposta seria desanimadora. "É muito difícil, Dona Maria. Os paraísos fiscais têm leis bancárias extremamente rígidas,
Podemos tentar, mas o processo pode levar anos e não há garantia de sucesso, respondeu Roberto com honestidade. Mas temos boas notícias também. Conseguimos bloquear a venda da terceira casa e da padaria bem a tempo. Esses bens continuam seus. A investigação revelou que Lucas havia sido ainda mais meticuloso em seu roubo do que imaginávamos. Durante meses, ele havia transferido pequenas quantias da conta da padaria para contas pessoais, sempre valores que não chamariam atenção. No total, havia desviado R$ 230 mil do capital de giro do negócio. Como ele conseguiu fazer isso sem que eu percebesse? Perguntei, me sentindo estúpida por ter confiado tanto. Roberto explicou que Lucas havia alterado os extratos bancários que me mostrava mensalmente, usando software de edição para mascarar as transferências. Ele conhecia bem suas rotinas, Dona Maria. Sabia que a senhora confiava nos relatórios que ele preparava. A padaria, que antes gerava R$ 18 mil mensais de lucro líquido, estava praticamente falida. Lucas havia cancelado contratos com fornecedores, atrasado pagamentos de funcionários e até mesmo vendido alguns equipamentos caros, alegando que eram melhorias para a modernização. Na realidade, ele estava sistematicamente desmontando o negócio para financiar seus planos. Descobrimos também que ele havia oferecido a padaria como garantia para um empréstimo de R$ 150 mil, que nunca foi usado para o negócio, continuou Roberto. Se não tivéssemos intervindo quando intervimos, a senhora teria perdido também o estabelecimento. O golpe mais cruel foi descobrir que Lucas havia falsificado minha assinatura em documentos do banco, alterando beneficiários de contas e até mesmo contraindo empréstimos em meu nome. O valor total dos empréstimos fraudulentos chegava a R$ 89 mil, todos com parcelas que começariam a vencer 2 meses após o incêndio, quando eu já deveria estar morta, segundo o plano deles. Roberto havia conseguido reverter a maioria dessas operações fraudulentas, mas o processo estava sendo longo e burocrático. O banco está colaborando, especialmente depois que apresentamos as evidências do crime, mas ainda assim há muito papel para assinar e muita coisa para regularizar. Durante nossa conversa, recebi uma ligação que me deixou ainda mais abalada. Era da gerente do banco, senhora Carmen, informando que Mariana havia tentado acessar minha conta poupança na semana anterior ao incêndio, usando documentos falsificados. Felizmente, um funcionário experiente desconfiou e pediu documentação adicional, o que impediu o saque de R$ 340 mil. Se esse saque tivesse sido bem-sucedido, explicou a senhora Carmen, seria muito difícil rastrear o dinheiro. Eles haviam preparado uma rota complexa de transferências internacionais que tornaria a recuperação praticamente impossível. A extensão da traição financeira me deixou não apenas mais pobre, mas profundamente abalada. Durante 40 anos de casamento, Antônio e eu havíamos poupado cada centavo, abrindo mão de viagens, roupas novas e até mesmo jantares em restaurantes para construir nossa segurança financeira. Ver que Lucas havia destruído o trabalho de uma vida inteira em questão de meses era devastador. Roberto me mostrou então um documento que havia sido encontrado no notebook de Lucas. Um planejamento detalhado de como eles gastariam meu dinheiro. Eles haviam calculado que, com 1,8 milhões poderiam viver confortavelmente em Miami por pelo menos 15 anos sem trabalhar. Haviam até pesquisado clubes de golfe exclusivos e escolas particulares caras, planejando uma vida de luxo financiada pelo meu sangue. O que me deixa mais revoltada, confessei a Roberto, não é nem o dinheiro perdido. É saber que meu filho calculou friamente o valor da minha vida. Para ele, eu valia exatamente R$ 1.890 mil, nem um centavo a mais. Roberto colocou sua mão sobre a minha e disse algo que me deu forças para continuar. Dona Maria, a senhora vale muito mais do que qualquer quantia. A coragem que demonstrou, a forma como sobreviveu e está lutando prova isso. Vamos recuperar o que pudermos dos seus bens, mas mais importante, vamos garantir que eles paguem por tudo o que fizeram. 6 meses após o incêndio, chegou o dia que eu tanto temia quanto esperava, o julgamento de Lucas e Mariana. O Tribunal de Justiça de Porto Alegre estava lotado, com jornalistas, curiosos e alguns amigos que vieram me apoiar. Eu nunca havia imaginado que um dia estaria sentada no banco das vítimas, testemunhando contra meu próprio filho.
A promotora responsável pelo caso, doutora Patrícia Oliveira, uma mulher determinada de uns 40 anos, havia me preparado cuidadosamente para o momento. Dona Maria, sei que é difícil, mas sua força e clareza no depoimento são essenciais para que a justiça seja feita, disse ela na véspera. Eles contam com o fato de que a senhora possa se sentir culpada ou hesitar por ser mãe dele. Quando Lucas entrou no tribunal, algemado e vestindo o uniforme de presidiário, nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Naquele momento, por um instante, vi novamente o menino de 5 anos que corria para meus braços quando se machucava. Mas a ilusão durou pouco. A realidade do que ele havia feito rapidamente retomou seu lugar em minha mente. Mariana entrou logo em seguida, e sua transformação também era chocante. A mulher que sempre se vestia elegantemente, agora parecia 10 anos mais velha, com cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero que não conseguia disfarçar. Durante todo o processo, ela manteve os olhos baixos, evitando me olhar diretamente. O depoimento mais impactante veio de um vizinho, Sr. João Carlos, que havia presenciado a saída deles da casa minutos depois do incêndio começar. Eles correram para o carro, mas não pareciam desesperados como pessoas que acabaram de escapar de um incêndio, relatou ele. Na verdade, vi a moça, a nora da Dona Maria, sorrindo enquanto guardava uma mala no porta-malas. A defesa de Lucas tentou argumentar que ele sofria de transtorno psicológico e que havia sido manipulado por Mariana. Trouxeram um psiquiatra que alegou que meu filho apresentava sinais de personalidade dependente e influenciável. Mas Roberto havia se preparado bem para isso, apresentando evidências de que Lucas havia sido o mentor intelectual de todo o plano. Meritíssimo, disse Roberto durante sua argumentação. Os registros mostram claramente que foi o réu Lucas quem pesquisou métodos de homicídio, quem falsificou documentos e quem planejou os detalhes financeiros. Mariana foi uma cúmplice essencial, mas o cérebro por trás de tudo foi ele. O momento mais difícil foi quando me chamaram para depor. Caminhei até o banco das testemunhas com as pernas tremendo, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes. A promotora doutora Patrícia me conduziu cuidadosamente através dos eventos, desde as primeiras suspeitas até o momento terrível em que percebi que estava trancada no quarto em chamas. Dona Maria? Perguntou ela com voz gentil. Durante todos esses meses de planejamento, o réu Lucas demonstrou algum sinal de arrependimento ou hesitação? Respirei fundo antes de responder. Não, pelo contrário, ele parecia mais carinhoso do que nunca. Acho que quanto mais próximo chegava o dia, mais ele se esforçava para parecer o filho perfeito. Quando o advogado de defesa de Lucas me interrogou, tentou me confundir com perguntas sobre minha idade e memória, insinuando que eu poderia estar confusa sobre os eventos. Mas eu mantive minha firmeza. Doutor, posso ter 62 anos, mas minha mente está perfeitamente clara. Lembro-me de cada detalhe daquele dia infernal e, principalmente, lembro-me do sorriso de satisfação no rosto da minha nora quando me viu trancada. O ponto de virada do julgamento aconteceu quando a promotoria apresentou as gravações das câmeras de segurança. Ver na tela grande Lucas trancando deliberadamente minha porta, verificando se estava bem fechada e depois acenar para Mariana como se fosse um sinal combinado, causou um murmúrio chocado no tribunal. Até alguns jurados pareceram emocionados com as imagens, mas a evidência mais condenatória foi uma gravação de áudio que a polícia havia recuperado do celular de Mariana. Era uma conversa entre eles na noite anterior ao incêndio, discutindo os últimos detalhes. A voz de Lucas era fria e calculista. Amanhã, às 14h, ela sempre cochila depois do almoço. 15 minutos são suficientes para que tudo pare de fumaça, e mais 15 para termos certeza. Durante seu próprio depoimento, Lucas tentou uma última cartada emocional. Entre lágrimas que pareciam forçadas, ele disse: "Mamãe, eu sei que estraguei tudo, mas eu nunca quis que a senhora morresse. O plano era só assustar, para que a senhora concordasse em me dar o dinheiro voluntariamente." Suas palavras soaram vazias e desesperadas, principalmente depois de todas as evidências apresentadas. Mariana, por sua vez, manteve sua versão de que havia sido coagida e manipulada. "Eu estava com medo dele", alegou ela chorando.
Ele disse que se eu não ajudasse, faria algo terrível comigo também. Mas sua defesa desmoronou quando a promotoria apresentou e-mails dela para amigas, enviados semanas antes do crime, onde ela comentava sobre grandes mudanças financeiras que estavam por vir. O momento mais emocionante do julgamento foi quando o perito técnico explicou ao júri como o incêndio havia sido planejado para ser letal. Senhores jurados, disse ele mostrando um mapa da casa, a distribuição do combustível foi feita de forma cirúrgica. O objetivo não era apenas criar fogo, mas garantir que o quarto da vítima se tornasse uma armadilha mortal em poucos minutos. Quando os advogados fizeram suas alegações finais, a tensão no tribunal era palpável. Roberto foi brilhante em sua argumentação. Este não foi um crime passional ou um momento de loucura. Foi o resultado de meses de planejamento frio e calculado por dois indivíduos que colocaram a ganância acima dos laços familiares mais básicos. Após 3 horas de deliberação, o júri retornou com o veredito. O silêncio no tribunal era absoluto quando o presidente do júri se levantou para ler a decisão. Por unanimidade, consideramos os réus Lucas Ferreira e Mariana Ferreira culpados de tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Quando ouvi as palavras culpados, senti uma mistura de alívio e tristeza que é difícil de descrever. A justiça estava sendo feita, mas isso significava que meu filho passaria muitos anos na prisão. O juiz Dr. Ricardo Almeida foi claro na sentença. Lucas foi condenado a 28 anos de prisão e Mariana a 25 anos. Ambos teriam que cumprir pelo menos 2/3 da pena em regime fechado. Ao sair do tribunal naquele dia, acompanhada por Roberto e minha irmã Teresa, senti que um capítulo terrível da minha vida havia finalmente se fechado. Mas eu sabia que outros desafios ainda me esperavam pela frente. Com o julgamento concluído e a justiça feita, era hora de enfrentar a realidade prática da minha nova vida financeira. Roberto havia conseguido recuperar parte dos bens, mas os danos eram significativos. De um patrimônio que antes valia quase 1,9 milhão, me restavam a casa onde morava, que precisava de reformas depois do incêndio, uma casa de aluguel e a padaria, que estava praticamente falida. Dona Maria, disse Roberto durante nossa reunião para fazer o balanço final. Sei que a situação financeira não é ideal, mas a senhora tem uma base sólida para recomeçar. A padaria pode ser revitalizada e temos boas chances de recuperar pelo menos parte do dinheiro das Ilhas Cayman. A padaria Santa Clara, que havia sido o orgulho meu e de Antônio por mais de 20 anos, estava irreconhecível. Lucas havia demitido os funcionários mais experientes, cancelado contratos com os melhores fornecedores e deixado equipamentos importantes sem manutenção. O que antes era um negócio próspero, agora tinha dívidas de 67 mil reais e apenas 3 funcionários desmotivados. Minha primeira decisão foi reunir os antigos funcionários. Dona Conceição, que havia trabalhado conosco por 15 anos como padeira-chefe, chorou quando a chamei de volta. Dona Maria, quando seu Lucas me demitiu dizendo que a senhora havia autorizado, eu sabia que algo estava errado. A senhora nunca me trataria assim, disse ela, me abraçando apertado. Consegui recontratar também José Carlos, nosso vendedor mais carismático, e Sandra, que cuidava do caixa com eficiência exemplar. Todos aceitaram voltar, mesmo sabendo que eu não poderia pagar os mesmos salários imediatamente. Vamos reconstruir juntos, foi o que acordamos. O primeiro mês foi extremamente difícil. Precisei investir 23 mil reais dos meus últimos recursos para comprar farinha, açúcar e ingredientes básicos. Também tive que consertar o forno principal, que Lucas havia vendido e depois tentado substituir por um modelo inferior e usado. Muitas noites, deitava na cama me perguntando se conseguiria reerguer tudo sozinha aos 62 anos. Mas a comunidade do bairro nos surpreendeu. Quando a notícia do que Lucas havia feito se espalhou, muitos clientes antigos voltaram não apenas para comprar, mas para nos apoiar moralmente. Dona Rosa, uma cliente de mais de 10 anos, trouxe suas amigas e disse: "Vamos fazer questão de comprar aqui. A senhora não merecia passar por isso." Foi então que tive uma ideia que mudaria tudo. Lembrando das receitas especiais que minha mãe me havia ensinado quando eu era jovem, decidi criar uma linha de pães artesanais diferenciados. Pão integral com sementes, pão doce com frutas cristalizadas,
broas de milho como as que se faziam antigamente. Produtos que não existiam em outros lugares do bairro. A estratégia funcionou melhor do que eu esperava. Em 2 meses, a padaria não apenas quitou todas as dívidas, como começou a gerar lucro novamente. O pão de batata doce com ervas que criei se tornou tão popular que precisei contratar mais 2 funcionários para dar conta da demanda. Roberto me ajudou também a organizar um processo para recuperar o dinheiro enviado para as Ilhas Cayman. É um processo longo e caro, Dona Maria, mas temos uma decisão judicial brasileira reconhecendo que esse dinheiro foi roubado. Isso nos dá força legal para pressionar os bancos de lá. 6 meses após o julgamento, recebemos nossa primeira vitória significativa. Conseguimos recuperar R$340 mil dos R$780 mil que haviam sido transferidos ilicitamente. Não era tudo, mas era um começo. Com esse dinheiro, pude quitar completamente as reformas da casa e investir em equipamentos novos para a padaria. A casa de aluguel que me restava também começou a render melhor. Reformei o imóvel com o dinheiro recuperado e consegui aumentar o aluguel de R$1.200 para R$1.800 mensais. Não era muito, mas junto com os lucros crescentes da padaria, permitia que eu vivesse com dignidade. Durante esse processo de reconstrução, descobri forças em mim que eu não sabia que existiam. Aos 62 anos, aprendi a usar computador para controlar o estoque da padaria. Criei perfis nas redes sociais para divulgar os produtos e até mesmo negociei contratos com fornecedores, tarefas que antes delegava completamente para Lucas. A senhora está mais forte agora do que era antes de tudo isso acontecer, observou Teresa durante um de nossos almoços dominicais. E ela tinha razão. A traição de Lucas havia me destroçado emocionalmente, mas também havia revelado uma força interior que eu não conhecia. Roberto me trouxe outra boa notícia. O apartamento em Miami que Lucas e Mariana haviam comprado estava sendo leiloado pela justiça americana e o dinheiro seria repatriado para o Brasil. Mais R$180 mil que voltarão para seus cofres, Dona Maria. A justiça pode ser lenta, mas às vezes ela funciona. 1 ano após o incêndio, fiz as contas. Embora eu tivesse perdido mais da metade do meu patrimônio, havia reconstruído uma vida financeira sustentável. A padaria gerava R$22 mil mensais de lucro líquido, o aluguel trazia R$1.800 e ainda tinha uma reserva de emergência de R$150 mil. Mais importante que os números, porém, era a sensação de independência e orgulho que sentia. Cada real ganho agora era fruto do meu trabalho honesto, não de heranças ou fortunas acumuladas. Havia uma dignidade especial nisso que me dava forças para enfrentar cada novo dia. Sabe, Roberto, disse a ele durante nossa última reunião daquele ano, acho que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para me mostrar do que eu sou capaz. Aos 62 anos, descobri que posso recomeçar quantas vezes for necessário. 2 anos após o julgamento, recebi uma carta que fez meu coração disparar. Era de Lucas, escrita do presídio de Tremembé, pedindo para me encontrar com ele. Mamãe, sei que não mereço seu perdão, mas preciso lhe dizer algumas coisas importantes. Por favor, me dê uma chance de explicar. Dizia a carta com a caligrafia que eu conhecia desde que ele aprendeu a escrever. Roberto me aconselhou contra a visita. Dona Maria, a senhora não tem obrigação alguma de vê-lo. Depois de tudo que ele fez, pode ser apenas mais uma tentativa de manipulação. Mas havia algo na carta que me intrigava, uma urgência que não parecia fingida. Contra todos os conselhos, decidi ir. A viagem até Tremembé foi uma montanha-russa emocional. Durante as 3 horas de estrada, minha mente alternou entre raiva, curiosidade e uma pontada de saudade do filho que eu havia perdido para a ganância. Teresa insistiu em me acompanhar, temendo que eu não tivesse estrutura emocional para enfrentar Lucas sozinha. O presídio era um lugar sombrio e deprimente. Após passar por várias revistas e controles de segurança, fui levada a uma sala de visitas com mesas simples e cadeiras de plástico. O ambiente era tenso, com guardas observando cada movimento e conversas sussurradas entre presos e familiares. Quando Lucas entrou na sala, levei um susto. O homem que sempre se orgulhara de sua aparência estava irreconhecível. Havia perdido pelo menos 15 quilos, tinha cabelos grisalhos, aos 38 anos, e uma cicatriz recente no rosto. Seus olhos, antes confiantes e calculistas, agora pareciam cansados e assombrados. Mamãe,
disse ele com voz rouca, sentando-se do outro lado da mesa. Obrigado por vir. Eu não sei por onde começar. Pela primeira vez desde o incêndio, vi lágrimas reais em seus olhos. Não as lágrimas ensaiadas do julgamento, mas algo genuíno e doloroso. Comece explicando por que tentou me matar, respondi sem rodeios. Havia decidido no caminho que não seria condescendente ou maternal. Se ele queria conversar, seria na base da verdade crua. Lucas baixou a cabeça e ficou em silêncio por longos segundos antes de responder. Não foi ideia minha inicialmente, disse ele finalmente. Sei que isso soa como desculpa, mas precisa saber a verdade. Mariana, ela me pressionou durante meses. Disse que éramos jovens demais para esperar a senhora morrer naturalmente, que merecíamos aproveitar a vida enquanto ainda tínhamos idade para isso. Senti uma onda de raiva subir pelo meu peito. Então você está culpando sua esposa? Lucas, eu vi as evidências. Você planejou tudo nos mínimos detalhes. Ele assentiu tristemente, reconhecendo que não podia fugir da responsabilidade. Tem razão, mamãe. Eu me deixei convencer porque, no fundo, queria acreditar que merecia esse dinheiro. Via meus amigos da faculdade prosperando enquanto eu lutava para conseguir empregos decentes. Mariana alimentava essa raiva, dizendo que a senhora estava sendo egoísta ao não me ajudar mais financeiramente. Durante nossa conversa de 2 horas, Lucas me contou detalhes que não haviam aparecido no julgamento. Mariana havia se casado com ele especificamente por causa do meu dinheiro. Ela havia pesquisado nossa família antes de se aproximar dele. Sabia do patrimônio que herdaria e planejou desde o início seduzir Lucas para ter acesso à fortuna. Ela me mostrava fotos de mansões em Miami, carros de luxo e iates. Dizia que com o dinheiro da herança poderíamos ter tudo isso e mais ainda. Aos poucos, foi plantando a ideia de que a senhora estava envelhecendo e que seria misericordioso acelerar o processo. O mais chocante foi quando Lucas me contou sobre as tentativas anteriores. Mamãe, o incêndio não foi o primeiro plano. Antes disso, Mariana sugeriu envenenar sua comida aos poucos para parecer uma morte natural. Eu recusei. Depois ela falou em causar um acidente no banheiro, fazendo a senhora escorregar. Também disse não. Então por que aceitou o incêndio? Perguntei, tentando entender a lógica distorcida por trás de suas decisões. Lucas explicou que Mariana havia se tornado cada vez mais pressionadora e ameaçadora. Ela disse que se eu não ajudasse, procuraria outro jeito, mesmo que isso significasse me deixar. E eu estava completamente dependente emocional dela. Durante nossa conversa, descobri que a vida na prisão havia sido uma revelação brutal para Lucas. Mamãe, aqui dentro conheci homens que mataram por R$ 50, por uma briga de trânsito, por ciúmes. Quando conto que tentei matar minha própria mãe por dinheiro, até os criminosos mais perigosos me olham com nojo. Ele me contou que havia sofrido várias agressões de outros presos. Existe uma hierarquia aqui. Quem maltrata criança ou idoso fica no final da fila, especialmente quem faz isso com a própria família. A cicatriz no rosto era resultado de uma dessas agressões, quando um preso descobriu sua história. Todos os dias, mamãe, acordo me perguntando como pude chegar a esse ponto. Como pude olhar nos seus olhos durante meses, aceitar seu carinho, sua comida, seu teto, sabendo que estava planejando matá-la. Suas lágrimas agora eram incontroláveis, e pela primeira vez desde o incêndio, senti uma pontada de pena dele. Lucas me contou também sobre Mariana na prisão feminina. Ela escreve cartas culpando a senhora por nossa situação. Diz que se a senhora tivesse sido mais generosa, nada disso teria acontecido. Não demonstra nenhum arrependimento. Isso confirmou minha impressão de que ela era a verdadeira sociopata da dupla. Mamãe, disse ele no final da nossa conversa, não espero seu perdão. Não mereço, mas precisa saber que todos os dias vivo com a culpa do que fiz e que se pudesse voltar no tempo, daria minha própria vida antes de machucá-la. Quando me levantei para ir embora, Lucas segurou levemente minha mão. Há mais uma coisa, mamãe. Tenho informações sobre onde Mariana escondeu mais dinheiro. Dinheiro seu que nunca foi encontrado. Se quiser, posso ajudar a recuperar. Saí daquela prisão com sentimentos contraditórios. Parte de mim ainda sentia raiva e mágoa profunda. Mas outra parte reconheceu que o homem que conversara comigo era diferente do que havia tentado me matar.
A prisão e o arrependimento pareciam ter quebrado sua arrogância e revelado algo humano por baixo da ganância. No caminho de volta, Teresa perguntou: vai perdoá-lo? Respirei fundo antes de responder. Não sei se posso perdoar o que ele fez, mas acho que posso tentar perdoar quem ele era quando fez isso. São duas pessoas diferentes. A informação que Lucas me havia dado sobre dinheiro escondido se mostrou verídica e mais significativa do que eu imaginava. 3 semanas após nossa conversa na prisão, Roberto me ligou eufórico. Dona Maria, a senhora precisa vir ao meu escritório imediatamente. Temos novidades extraordinárias. No escritório, Roberto me mostrou documentos que fariam qualquer pessoa desmaiar. Com base nas informações do Lucas, conseguimos rastrear uma conta secreta que Mariana mantinha em nome de uma empresa fantasma. Dona Maria, há R$ 1.340.000 nessa conta, praticamente todo o dinheiro que a senhora perdeu. A descoberta havia sido possível porque Lucas forneceu detalhes específicos sobre os métodos que Mariana usava para esconder dinheiro. Ela havia criado uma empresa fictícia de consultoria em Miami, usando documentos falsificados e transferido o dinheiro roubado para essa conta. Ela planejava usar esse dinheiro depois que saísse da prisão, talvez em 15 ou 20 anos, explicou Roberto. Mas as revelações não pararam por aí. A investigação mais profunda, autorizada pela justiça americana em cooperação com a brasileira, revelou que Mariana era uma criminosa muito mais experiente do que qualquer um de nós imaginava. Seu nome verdadeiro não era Mariana Ferreira. Era Sandra Beatriz Santos, e ela tinha histórico criminal em 3 estados brasileiros. Dona Maria, disse Roberto, mostrando uma pasta repleta de documentos. A mulher que se casou com seu filho já havia aplicado golpes similares em pelo menos 2 outras famílias. Em São Paulo, ela se casou com um viúvo de 67 anos e conseguiu transferir R$ 400.000 antes de desaparecer. No Rio de Janeiro, fez a mesma coisa com um aposentado que perdeu sua casa. A descoberta mais chocante foi que Mariana havia planejado abandonar Lucas após obter o dinheiro. Nas comunicações interceptadas, ela conversava com um cúmplice em Miami sobre como se livrar do idiota útil assim que chegasse aos Estados Unidos. Lucas nunca soube que era apenas uma ferramenta descartável nos planos dela. Seu filho foi vítima e algoz ao mesmo tempo, observou Roberto. Mariana o manipulou espertamente, mas isso não diminui a gravidade do que ele fez. Porém, agora entendemos melhor a dinâmica do crime. Com essas informações, a justiça brasileira conseguiu não apenas recuperar todo o dinheiro, mas também descobrir outros crimes de Mariana. Sua pena foi aumentada de 25 para 45 anos, e ela agora enfrentava também acusações de estelionato qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa em pelo menos 5 casos diferentes. Quando o dinheiro finalmente foi repatriado para o Brasil, 6 meses depois, minha vida financeira estava não apenas recuperada, mas em melhor situação do que antes. Com os juros e correções aplicados pela justiça americana, o valor chegou a R$ 1.580.000. Somado aos R$ 340.000 que já havíamos recuperado anteriormente, eu tinha mais dinheiro do que antes da traição. Roberto me aconselhou a diversificar os investimentos desta vez. Dona Maria, vamos aplicar esse dinheiro de forma mais segura e variada. Parte em renda fixa, parte em imóveis e uma reserva de emergência que ninguém mais tenha acesso. E aprendi na prática a importância de não confiar cegamente em ninguém, nem mesmo em família. Com a situação financeira resolvida, voltei minha atenção para a padaria, que agora era mais próspera do que nunca. A publicidade involuntária do caso havia atraído muitos clientes novos, pessoas que vinham não apenas comprar pães, mas conhecer a senhora corajosa que enfrentou a própria família. Decidi usar essa atenção para algo positivo. Criei o projeto Recomeço na Padaria, um programa que oferecia emprego e treinamento para pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres vítimas de violência doméstica e idosos abandonados pela família. Se eu conseguir recomeçar aos 62 anos, pensava, posso ajudar outros a fazerem o mesmo. O projeto cresceu rapidamente. Em parceria com o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social Local, a padaria se tornou um ponto de acolhimento e reintegração social. Contratamos 10 pessoas através do programa no primeiro ano,
todas com histórias de superação que me inspiravam diariamente. Teresa frequentemente brincava comigo. Maria, você virou quase uma celebridade local. Todo mundo conhece sua história. E era verdade. Jornais, blogs e até mesmo um programa de televisão haviam procurado para contar minha história. Inicialmente relutante, acabei aceitando algumas entrevistas quando percebi que podia usar a exposição para alertar outras pessoas sobre os sinais de abuso financeiro familiar. Durante uma dessas entrevistas, a jornalista me perguntou: Dona Maria, a senhora ainda considera Lucas seu filho? A resposta saiu naturalmente. Lucas será sempre meu filho biológico. Isso ninguém pode mudar. Mas ele precisa conquistar novamente o direito de ser chamado de filho no sentido emocional. E isso só acontecerá se ele demonstrar mudança genuína, não apenas arrependimento. 3 anos após o incêndio, recebi outra carta de Lucas. Desta vez, ele não pedia nada, apenas relatava como estava usando o tempo na prisão para estudar, fazer terapia e trabalhar na biblioteca do presídio. Mamãe, não espero que me visite novamente, mas quero que saiba que todos os dias trabalho para me tornar uma pessoa que mereça seu perdão, mesmo que isso nunca aconteça. Roberto, que havia se tornado mais que um advogado, um verdadeiro amigo e confidente, me ajudou a tomar uma decisão importante. Criamos um fundo em nome de Lucas, que seria liberado quando ele saísse da prisão, mas apenas se ele demonstrasse reabilitação genuína e se comprometesse a fazer trabalho social. Se ele realmente mudou, terá uma chance de recomeçar. Se não, o dinheiro irá para a caridade. Decidi. No final daquele ano, fazendo o balanço da minha vida, percebi algo surpreendente. Apesar de toda a dor e traição, eu estava mais realizada do que em qualquer outro momento da minha vida. Tinha um propósito claro, uma empresa próspera, amizades verdadeiras e a satisfação de estar ajudando outros a superar suas próprias traições e dificuldades. Hoje, 5 anos após aquela tarde terrível em que quase morri, queimada pelas mãos do meu próprio filho, posso dizer com certeza que fui abençoada. Pode parecer estranho dizer isso sobre uma experiência tão traumática, mas a verdade é que aquele incêndio queimou muito mais do que paredes e móveis. Queimou também minha ingenuidade, minha dependência emocional e minha tendência a confiar cegamente. A Padaria Santa Clara agora é uma referência em Porto Alegre, não apenas pelos pães artesanais que se tornaram famosos na cidade, mas pelo projeto social que desenvolvemos. O projeto Recomeço já ajudou 47 pessoas a reconstruírem suas vidas, e nossa história se tornou exemplo para outras empresas que querem fazer diferença social. Minha situação financeira não apenas se recuperou completamente, como melhorou significativamente. Com investimentos diversificados e bem orientados por Roberto, tenho hoje um patrimônio de 2,3 milhões de reais. Mas mais importante, tenho a sabedoria para protegê-lo adequadamente. Nunca mais assinarei procurações em branco ou confiarei cegamente em alguém com meu dinheiro. O relacionamento com Lucas evoluiu de forma surpreendente. Depois de 4 anos na prisão, ele realmente parece ter se transformado. Suas cartas são diferentes. Não pedem nada, apenas relatam seu crescimento pessoal. Completou o ensino superior estudando direito dentro do presídio e agora ajuda outros presos com questões legais. Ainda não o perdoei completamente, mas reconheço seus esforços genuínos de mudança. Na sua última carta, ele escreveu algo que me tocou profundamente. Mamãe, sei que nunca poderei desfazer o que fiz, mas prometo que quando sair daqui, dedicarei minha vida a proteger idosos de crimes como o que cometi contra a senhora. Talvez assim possa honrar minimamente o amor que sempre me deu. É um começo. Quanto a Mariana, ou Sandra, como descobrimos ser seu nome verdadeiro, ela está cumprindo sua pena de 45 anos e ainda enfrenta processos em outros estados. Suas tentativas de contato comigo foram todas bloqueadas por ordem judicial. Roberto me informou que ela continua sem demonstrar arrependimento genuíno, culpando as vítimas por sua própria ganância. O que mais me orgulha hoje não é ter recuperado meu dinheiro, mas ter descoberto uma força interior que nem eu sabia que possuía. Aos 67 anos, dirijo uma empresa próspera, mentoro outras mulheres que passaram por traições familiares e ainda tenho energia para sonhar com novos projetos. A idade se tornou minha aliada,
não minha limitação. Roberto continua sendo meu advogado e um dos meus melhores amigos. Ele frequentemente me diz: Dona Maria, a senhora é prova viva de que nunca é tarde para recomeçar e que a coragem não tem idade. Suas palavras sempre me fortalecem quando sinto saudades do filho que perdi para a ganância. O programa de televisão que contou minha história resultou em um movimento nacional de conscientização sobre abuso financeiro contra idosos. Recebi centenas de cartas de pessoas que passaram por situações similares e muitas conseguiram se proteger depois de conhecer minha história. Saber que minha dor ajudou outros a evitarem a mesma traição dá propósito ao sofrimento que vivi. Teresa sempre brinca que eu me tornei a vovó mais famosa de Porto Alegre, e ela não está muito errada. Mas uso essa visibilidade para causas importantes. Palestras sobre educação financeira para idosos, campanhas contra a violência familiar e apoio a projetos sociais que ajudam pessoas em recomeços tardios na vida. Minha casa foi completamente reconstruída após o incêndio, mas mantive propositalmente algumas marcas nas paredes como lembrança de que sobrevivi ao pior e me tornei mais forte. Quando recebo visitantes pela primeira vez, sempre conto a história completa, não por revanchismo, mas porque acredito que a verdade tem poder transformador. A padaria agora tem 2 pontos: o original, que dirijo pessoalmente, e uma filial no centro da cidade que é gerenciada pelos próprios beneficiários do Projeto Recomeço. É emocionante ver pessoas que chegaram até nós sem esperança se tornarem empreendedoras prósperas e independentes. Uma das histórias que mais me marca é a de Joana, uma senhora de 58 anos que foi abandonada pelos filhos depois de perder a casa em um golpe similar ao que sofri. Ela chegou na padaria chorando, sem ter onde morar. Hoje, 2 anos depois, ela gerencia nossa filial e tem sua própria casa novamente. Dona Maria me ensinou que desistir não é opção, ela sempre diz. Minha mensagem para quem está assistindo esta história é simples, mas poderosa. Não importa quantos anos você tenha, quantas traições tenha sofrido ou quantas vezes tenha sido derrubado pela vida. Dentro de você existe uma força capaz de superar qualquer adversidade. Eu descobri isso aos 62 anos, quase morrendo queimada. Você pode descobrir hoje, agora, neste momento. A maior vitória não foi recuperar meu dinheiro ou ver meus agressores na prisão. Foi descobrir que Maria do Carmo é muito mais forte, corajosa e resiliente do que eu jamais imaginei. Foi aprender que recomeçar não tem idade e que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Termino esta história não com raiva ou amargura, mas com gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter forças para reconstruir, por poder ajudar outros em situações similares e por descobrir que minha vida aos 67 anos é mais plena e significativa do que jamais foi antes. E você, que está assistindo, lembre-se: não importa o que a vida tenha lhe tirado ou quem tenha lhe traído. Sua história de superação pode começar hoje. Acredite em si mesmo como eu aprendi a acreditar em mim. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias de superação e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua participação me incentiva a continuar compartilhando histórias que inspiram e transformam vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês com a coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. Um abraço carinhoso da vovó Maria do Carmo, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.